Olá, tudo bem? Então, este é mais um episódio do programa Chega de Bloqueio, onde eu irei te ajudar a desbloquear suas questões emocionais para você crescer no digital. Então, o episódio de hoje se chama Eu Quase Consegui, onde existe uma queixa de que eu começo muitas coisas, eu me dedico a essas coisas, mas eu não consigo concluir essas coisas. Isto é diferente da procrastinação, porque a pessoa ela tem a atitude, ela começa a fazer realmente. Mas alguma coisa acontece que daqui a pouco ela desiste, dá um desânimo, ou ela muda o foco da sua atenção, ela se distrai daquilo que ela projetou. Então, o que antes era uma prioridade passa a ocupar um espaço de vazio, de quase nada. Mas o que que acontece? Apesar da pessoa desistir daquele projeto ou interromper aquela questão, seja que o que for, um relacionamento, uma questão profissional, um processo de autoestima, se a pessoa fizer isso, ela não vai esquecer que ela fez isso. E aí começa toda uma questão de autocobrança. Essa autocobrança, ela é perniciosa porque ela vai gerando, concomitantemente isso, uma culpa por ter essa atitude do quase consegui, eu quase fui, eu quase realizei. E quase realizar é pouco, não é pouco? Porque dá uma sensação de impotência, de por que que eu não termino as coisas da minha vida? Eu começo e não concluo. Ah, existe um termo que não é pejorativo, tá? Mas que a gente costuma dizer, essa é uma pessoa do tipo emocional bola na trave. E o que que é uma pessoa bola na trave? É aquela sempre vai chutando a gol. Ela quase faz, mas ela nunca faz o gol. E aí o problema não é uma tentativa de gol, é porque ela fica circulando com vários projetos, com várias atitudes, com várias decisões, com várias coisas, e nenhuma delas entra na rede. Tudo o que ela se decide a fazer bate na trave. Para quem entende o futebol, né? Eu não entendo quase nada, mas eu sei que tem aí alguém que entende um pouco. Para quem entende essa questão do significado de bater na trave, é assim, ó, uma meia vitória, uma quase celebração. E isso é um dos grandes índices de frustração e de adubo para a desistência, porque você tanto vai no quase e nunca realiza, nunca termina, nunca consegue celebrar a vitória de ter conseguido chegar até o fim, que você acaba num processo de auto se desacreditar. Então, começa uma falta de fé em si mesmo, a autoestima baixa, a capacidade de entender que é capaz também vai minimizando, e isso é péssimo. Então, para colocar um pouco mais de colorido nessa história, que nem é tão colorida assim, eu vou contar para vocês o mito de Sísifo. Sísifo era um humano que vivia entre os deuses gregos. E Sísifo tentou enganar a morte, porque ele se achava muito esperto. Ele achava que ele conseguia fazer tudo, mas ele não se planejava, ele não criava prioridades, ele não traçava uma trajetória. Sísifo ia fazendo as coisas assim, ó, sem planejar. Ia fazendo, até que um dia ele cometeu alguns erros
que o condenaram à morte, ou seja, ele ia ter que parar de viver de uma forma tão inconsequente e os deuses o condenaram a morrer. Mas Sísifo, como era muito inteligente, muito esperto, criou toda uma outra estratégia, enganou os deuses. Mas os deuses não eram burros. Os deuses eram espertos, eles sabiam que estavam sendo enganados. Mas eles decidiram que iriam dar um castigo a Sísifo, que era o castigo do quase. Então, eles acabaram fazendo com que Sísifo morresse, né, por um acidente quase proposital, né, porque Sísifo andava muito chateado, porque não conseguia terminar as coisas na vida dele. Então, o que que aconteceu? Eles deram como castigo para a eternidade que Sísifo carregasse uma pedra montanha acima o resto da eternidade, pelo resto da eternidade. E o que que acontecia? Era uma pedra pesada. E Sísifo se achava muito capaz de conseguir carregar aquela pedra montanha acima, porque ele era um cara forte, era um cara poderoso, era um cara cheio de ideias, era um cara que tinha um ego e muito pouca humildade. Tá? Aí o que que aconteceu? Sísifo fez o seguinte, começou a carregar a pedra acima. E aquilo era um esforço, um esforço, um esforço. Aí, quando ele quase chegava lá, ele tropeçava e a pedra rolava para baixo. E Sísifo tinha que começar tudo novamente. Pense bem, eu te convido a pensar o quanto que era doloroso para Sísifo passar a eternidade, o dia a dia, cada dia, levando a pedra pesada para cima. E quando ele quase chegava lá, ele quase fazia gol, batia na trave. Ele tropeçava e a pedra rolava para baixo e assim ele teria que fazer o tempo todo. Então, por que que eu estou contando essa história para vocês? Por que que isso é importante em relação ao bloqueio emocional, às questões de poder crescer emocionalmente, fazer acontecer a sua vida? É porque você precisa entender o que que lhe faz, se é o seu caso, repetir, repetir e não concluir. Será que você não está fazendo as coisas do mesmo jeito sempre? E tem o mesmo resultado, porque a importância de agregar diferenças nas nossas tarefas que não estão funcionando é fazer alguma coisa diferente. Se você sempre acende uma luz azul, a sala vai ficar azul. Se você sempre faz um projeto, mas não traça uma trajetória da primeira coisa a fazer e da última coisa a fazer, os passos desse processo, o que que vai acontecer? Você vai chutar de novo e de novo na trave. Então, eu quero lhe convidar a pensar sobre essa questão tão importante da história de Sísifo e do quanto o quase é algo terrível de ter que experimentar na nossa vida. Então, vamos continuar assim, ó. O que que você pode fazer hoje para parar com esse jeito disfuncional de não concluir as coisas que você precisa, de não te dar o direito de celebrar a vitória da realização de um projeto que você finalizou, ou a coragem de ir em frente, de não se congelar no meio do processo. O que que você pode fazer? Você precisa perguntar para si mesmo: o quanto isso que eu estou fazendo é importante na minha vida? Eu realmente tenho paixão por isso? Eu realmente quero me dedicar a isso? O que que eu preciso fazer para não me distrair no meio do caminho? Existe, existem ferramentas importantes para que você consolide a sua finalização. Pare de chutar na trave. Entenda que pensar no processo, o que começar a fazer antes
durante e depois lhe dará uma chance maior de realizar. Veja bem, você não é um procrastinador, um adiador. Você é aquela pessoa que começa e não conclui. E por quê? Quem é que está lhe impedindo de fazer isso? Existe alguma desqualificação interna que lhe diz: não acredito em você? Existe alguma mensagem interna que lhe diz: você não é capaz de terminar o que começa? Eu acho que você é capaz. Em quem você vai acreditar? Nessa voz que qualifica a sua incapacidade? Ou em alguém como eu, como seu parceiro, como a sua amiga, como alguém que gosta de você, que lhe diz: vai em frente, você consegue, você tem a permissão para realizar. Nesse momento, é isso que importa, a autopermissão para fazer acontecer. Pare de escutar aquela voz que incapacita você, porque você merece. Eu mereço. Nós merecemos fazer acontecer na nossa vida de uma forma mais fluida. Obrigada. A gente se encontra por aí de novo. Tchau, tchau.